Tem aniversários que a gente lembra por causa das pessoas, do bolo, das risadas. E tem outros que ficam marcados por aquilo que não foi dito. Ou pior, pelo que foi dito para os outros e não pra gente. Aquele dia era o meu aniversário de 33 anos. E foi também o dia em que eu percebi, com mais clareza do que nunca, que dentro da minha própria casa, eu era só coadjuvante. Se você já se sentiu esquecido pela sua própria família, fica comigo até o fim dessa história. E se isso te tocar de alguma forma, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha. Você não tem ideia de quanta gente passa pelo mesmo e acha que é exagero. Acordei cedo, como sempre. Não porque esperava comemorações, mas por hábito. Quando fui para a cozinha, minha mãe já estava mexendo o café com aquele olhar de concentração que só ela tem. Nem olhou para mim. Bom dia, soltei. Ela respondeu meio automático. Bom dia. Ah, feliz aniversário, filha. Sem virar, sem sorrir, sem abraço. Eu respirei fundo. Já era o padrão. O que eu não esperava era a movimentação estranha na sala. Meu pai, que geralmente só descia depois das 10, estava lá de camiseta passada. E minha irmã mais nova, a Gabriela, toda arrumada, como se fosse sair. Gabi tem 25 anos, mora conosco de novo, desde que largou o último curso técnico, e estava se reencontrando, como minha mãe costuma dizer. Tudo bem, cada um tem seu tempo, mas parece que o tempo dela sempre vale mais do que o meu. Minha mãe chamou todos para sentar no sofá. Eu fui junto, achando que talvez fosse algum gesto, algo diferente, alguma surpresa pequena, algo para mim. Mas não. Quando todos estavam acomodados, minha mãe pegou um embrulho dourado e entregou direto nas mãos da Gabi. A gente queria te dar isso antes de você sair de casa de novo, ela disse. Gabi abriu com aquele jeito dela, teatral, como se cada presente fosse uma premiação do Oscar. E ali estava, um celular de última geração, recém-lançado. O brilho da tela se acendeu, e com ele o sorriso nos rostos dos meus pais. Meu pai falou: agora você vai poder fazer seus vídeos com mais qualidade, né? Vai te ajudar a crescer online. Minha mãe completou: e o parcelamento foi pesado, mas a gente faz qualquer coisa por você, filha. Eu continuei ali, sentada, assistindo tudo. Era o meu aniversário. Mas o presente era dela. Quando a agitação diminuiu, minha mãe se virou para mim com um sorriso mais tímido. Ah, quase ia esquecendo. Isso aqui é para você. Ela tirou da sacola um pacotinho fino, dobrado com cuidado, e colocou no meu colo. Abri devagar. Era uma blusa simples, dessas que se encontra em liquidação de loja popular. Ainda com a etiqueta, mas claramente escolhida sem muito esforço. Junto vinha um bilhete. Para você usar no trabalho. Sei que não liga para essas coisas. Você é prática. Feliz aniversário. Admiração nenhuma se sustenta em cima de descaso. E aquele gesto, embora educado, só deixava ainda mais visível o contraste. O peso que cada filha tinha naquela casa. A Gabi, com um celular caríssimo e palavras de encorajamento. Eu, com uma blusa comum e um lembrete de que esperam que eu não dê trabalho. Sorri. Agradeci. Fiz o que se espera de quem cresceu sem permissão para sentir muito. Depois do café, enquanto minha mãe e Gabi discutiam sobre os aplicativos do novo celular, eu me levantei e fui pro quintal. Me sentei no murinho e fiquei olhando as plantas que eu mesma tinha cuidado durante meses. Ninguém nunca tinha reparado, nem comentado. Mas ali, eu lembrava de cada muda, cada raiz que replantamos. Algumas tinham florescido, outras murchado, igual a mim. Naquela manhã, a casa estava cheia de sons. Risadas, notificações de WhatsApp, barulho de panela. E mesmo assim, o que eu ouvia era um silêncio. Aquele silêncio que só quem foi apagado de dentro sabe identificar. Minha cabeça começou a girar em lembranças.
Meu aniversário de 15 anos, que não teve festa porque estávamos sem dinheiro. Mas 2 meses depois fizeram uma viagem de fim de semana só para comemorar o boletim da Gabi. O dia em que eu me formei com mérito, e ninguém apareceu porque era longe. Quando fui promovida no hospital e ouvi da minha mãe: "Ah, mas já vai pedir aumento também?" Eu colecionava momentos invisíveis. E talvez seja isso que mais doa. Não o presente em si, mas a certeza de que você nunca foi prioridade. Voltei para dentro. O almoço já estava servido. Me sentei à mesa. A Gabi filmava tudo para o Instagram. Almoço especial com a família, dizia. Nem citou meu aniversário. Meus pais riam das piadas dela, dos filtros, dos planos para virar influencer. Eu engolia cada garfada com um nó na garganta. Foi só à noite, já no meu quarto, que algo aconteceu. Eu estava guardando o presente que ganhei, a blusa, quando percebi que o papel jornal usado estava cheio de tinta velha, como se fosse de uma impressora antiga. Ao virar uma das folhas, vi algo que me chamou a atenção. Um recorte de um contrato, pequeno, mas visível. O título dizia: Escritura de cessão de bem imóvel, Renata C. de M. Meu nome é Renata Cristina de Mendonça. A assinatura ali era minha, mas eu nunca assinei aquilo. Meus olhos congelaram. Aquele papel não estava ali por acaso. Era um erro. Alguém havia embalado o presente com um documento velho, achando que era apenas jornal usado. Mas não era qualquer folha. Era uma pista. Fiquei parada olhando aquilo por minutos. Aquela assinatura, datada de 2019. A referência do documento citava um imóvel em outra cidade e uma procuração de alguém que eu não conhecia. Guardei a folha na gaveta. Não disse nada, mas dentro de mim, algo começou a se movimentar. Se o resto do jornal usado também estivesse ali por engano, o que mais poderia ter sido descartado, achando que ninguém prestaria atenção? Naquele momento eu soube. Havia mais do que descaso emocional naquela casa. Havia algo escondido. E sem querer, eles mesmos tinham deixado cair a primeira peça. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada na beira da cama com o papel do jornal esticado sobre as pernas. A assinatura, a data, o endereço, tudo me dizia que aquilo era real. Eu lia e relia como se uma parte de mim ainda quisesse encontrar um erro, uma coincidência. Mas não havia erro. Era meu nome, uma escritura de cessão de bem imóvel, assinada em 2019, com firma reconhecida. E eu nunca vi, nunca soube, nunca fui levada lá. Nunca me disseram nada. No dia seguinte, fiz o que qualquer pessoa confusa e desconfiada faria. Tirei uma foto e mandei para mim mesma por e-mail. Depois escondi o papel dentro de um livro antigo, um desses de receita, que ninguém abria há anos. Voltei a trabalhar normalmente naquela segunda-feira, como se nada tivesse acontecido. Fui para o hospital, atendi os pacientes, participei das reuniões. Mas dentro da minha cabeça, aquele contrato gritava. Me roubava a concentração. Eu precisava saber mais, mas precisava ser discreta. Em famílias como a minha, verdade demais sempre vira problema. Na terça-feira, almoçando na cozinha do trabalho, puxei assunto com uma colega da recepção. Comentei casualmente que tinha recebido um documento com meu nome de uma suposta propriedade rural. Ela, curiosa como sempre, disse: "Dá pra ver no app da Receita, se tiver CPF vinculado. Quer que eu te ajude depois?" Foi aí que começou a desmontagem do castelo de areia. À noite, já em casa, entrei no portal da Receita Federal com minha senha GovBR. O sistema travou 2 vezes. Parecia que até o site resistia à revelação. Quando finalmente carregou, lá estava. Meu nome vinculado a 2 imóveis, um terreno urbano em Limeira e uma pequena chácara em Itirapina. Em ambos, a documentação estava regular. Nenhuma dívida ativa, nenhuma pendência judicial. E o mais curioso, os 2 estavam no meu nome desde 2019. Abri os registros.
A chácara aparentemente foi herdada de um tio distante, mas a sucessão legal foi feita pelos meus pais. A parte mais estranha, a procuração que autorizava tudo, inclusive a venda, caso quisessem, também estava assinada por mim. Só que eu nunca assinei aquilo. Senti um arrepio subindo pela coluna. Aquilo não era apenas estranho, era ilegal. Eu estava diante de uma falsificação de assinatura. E mais que isso, de movimentações que usaram meu nome para proteger algo. Mas o quê? Fiz algo que me surpreendeu. Liguei para o Eduardo, um amigo de infância que virou advogado. Não éramos tão próximos, mas eu sabia que podia confiar. Marquei de encontrá-lo no sábado seguinte, fora da cidade. Contei que era algo familiar, delicado, mas sério. Ele aceitou sem fazer perguntas. Enquanto isso, em casa, tudo seguia como sempre. Meus pais discutindo sobre alguma reforma no banheiro. Gabi reclamando que o Wi-Fi estava ruim para o Instagram. Nada ali indicava que um dia antes eu havia descoberto um pedaço escondido da história da família. Na noite de sexta, aconteceu algo revelador. Estávamos todos na sala assistindo um programa de auditório. Meu pai, distraído, comentou que a reforma da casa da praia ia sair mais barata, porque o nome da Renata ainda está no papel, então dá para parcelar com facilidade. Fiquei em silêncio. Senti o coração acelerar, mas controlei o rosto. Gabi nem prestou atenção. Minha mãe mudou de assunto na hora. Mas para mim, foi como se ele tivesse deixado cair uma peça fundamental do quebra-cabeça. Não era só a chácara, nem só o terreno. Eu era o escudo. O nome limpo, usado como fachada. No sábado, mostrei os documentos para o Eduardo. Ele leu com calma, depois me encarou sério. Renata, isso aqui é grave. Se essas assinaturas forem falsas e eles usaram seu nome para movimentar bens, é fraude. E você tem provas iniciais. Eu consigo puxar as matrículas completas e ver quem movimentou o quê. Quer que eu vá mais fundo? Assenti. Pela primeira vez, senti que tinha alguma forma de defesa. Mas mais do que isso, pela primeira vez, eu sentia que estava com alguma vantagem naquela casa. Não por vingança ainda, mas por sobrevivência emocional. Anos sendo a filha que não dá trabalho, não se mete, resolve sozinha. Agora, eu tinha algo nas mãos. E não ia desperdiçar. Na segunda-feira, Eduardo me ligou. A voz dele estava mais séria do que antes. Renata, escuta com calma. Aquela chácara foi usada como garantia num empréstimo feito no ano passado. Não no seu nome, no nome do seu pai. Mas como o bem estava no seu CPF, eles usaram uma procuração falsa registrada em cartório. Meu estômago revirou. Eu não sabia o que dizer. E pior, ele continuou. A casa da praia, aquela em Mongaguá que tua família fala tanto, também já foi passada para uma empresa que está no nome da sua irmã. Empresa aberta há 2 anos, sem funcionários. Tudo indica que ela é laranja para proteger bens. Fechei os olhos. O mundo girava. Era como se cada lembrança da minha infância ganhasse um filtro novo. A verdade não era que eu era ignorada. Eu era usada. Mais tarde, naquela mesma noite, vi minha mãe sozinha na cozinha, lavando a louça. Perguntei com voz neutra. Mãe, aquela chácara em Itirapina, vocês já foram lá? Ela travou. Olhou para mim. Por quê? Achei uns papéis velhos. Tava com meu nome. Ela sorriu amarelo. Ah, deve ser coisa antiga. Seu pai mexeu nisso, mas ficou no seu nome para facilitar. Nada demais. Nada demais. Voltei pro quarto e escrevi uma frase num caderno velho. Nada demais é a desculpa que esconde tudo que foi grave. E ali, naquela noite, eu decidi. Não ia gritar, não ia brigar. Eu ia fazer com eles o que eles fizeram comigo. Guardar silêncio. Mas um silêncio que prepara. Um silêncio que observa tudo. Um silêncio que planeja. Nas semanas que seguiram, voltei a sorrir como antes. Ajudava em casa. Respondia às mensagens da família. Ria das piadas do meu pai. E ouvia, com a mesma paciência de sempre, os relatos exagerados da Gabi sobre sua nova fase como criadora de conteúdo.
A diferença é que agora, por trás de cada gesto, eu carregava uma certeza, e isso me dava uma tranquilidade perigosa. Enquanto eles faziam planos de férias para um chalé alugado, eu continuava indo ao trabalho como sempre, atendendo pacientes, cuidando da rotina no hospital. Mas todo final de semana, eu encontrava o Eduardo, e com ele montava um dossiê. Documento por documento, linha por linha. Identificamos todas as propriedades, movimentações, empréstimos e transferências realizadas nos últimos 5 anos, usando meu nome ou meu CPF como base. Descobrimos, por exemplo, que o carro da minha mãe estava em meu nome desde 2020 e que a empresa da Gabi tinha meu endereço registrado como sede fiscal. Também encontramos um seguro de vida vinculado ao meu nome, com os beneficiários sendo eles mesmos. Era um emaranhado de pequenas e grandes decisões feitas à minha revelia, como se meu nome fosse um papel em branco. Como se eu não fosse gente. Mas o mais simbólico estava por vir. A casa da praia, aquela que meu pai tanto se orgulhava, estava à beira de ser retomada pelo banco. O empréstimo feito em nome da empresa da Gabi, que usava a propriedade como garantia, estava atrasado há 4 meses. Eduardo me explicou que, legalmente, eu ainda tinha direitos sobre parte do imóvel por conta de uma cláusula que vincula o CPF do dono original da escritura. Se agirmos rápido e com a estratégia certa, você pode comprar a casa em leilão com outro nome e recuperar legalmente a posse total, ele disse. Foi o que fizemos. Abrimos uma empresa LTDA em meu nome de solteira, usando um sócio formal que era de confiança do Eduardo. Depositamos o valor mínimo necessário, fizemos a oferta no leilão silencioso e em poucas semanas, o imóvel foi transferido legalmente para essa nova razão social. Nenhum sinal ligava diretamente a mim. Nenhum. Quando a escritura saiu oficialmente, não senti raiva, nem alegria. Senti justiça. Senti como se pela primeira vez eu tivesse tirado um pedaço de mim das mãos deles. Não para me vingar, mas para me recuperar. Esperei o momento certo para agir. Era um sábado, fim de tarde. Minha mãe estava montando a árvore de Natal adiantada. Gabi filmava a decoração para um vídeo e meu pai assistia a uma live de política na TV. Sentei no sofá com uma caixa branca nas mãos. Meus pais olharam com curiosidade. Trouxe um negócio aqui que é para todos vocês, disse. Uma coisa simples, mas que tem a ver com o futuro. Eles abriram a caixa juntos. Dentro, apenas um envelope de papel marfim, com um lacre em cera vermelha. Meu pai desfez o lacre com os dedos e puxou os papéis. Começou a ler. O silêncio que caiu foi imediato. Na primeira página, estava o aviso oficial de transferência de posse da Casa do Litoral para a empresa da qual eu era proprietária. Na segunda, uma carta direta. Este imóvel foi adquirido legalmente, com recursos próprios, em leilão judicial. A partir de hoje, a propriedade pertence exclusivamente à empresa RM Mendonça Litida, da qual sou titular. Minha mãe levantou os olhos confusa. Meu pai ainda lia, mas a mão tremia. Gabi tirou o celular do tripé, sem saber se filmava ou não. Eu falei, com voz calma. Eu não vim tirar nada. Só estou recuperando o que sempre me pertenceu, mesmo que vocês tenham fingido que não. E antes que me perguntem, sim, eu sei de tudo. Sei das assinaturas, das garantias, das contas que usaram com meu nome, mas não vou processar ninguém. Não agora. Não é sobre dinheiro. É sobre respeito, sobre parar de ser invisível e sobre deixar claro que eu não sou mais a que engole tudo calada. Levantei, peguei minha bolsa. Ah, e mãe, obrigada pela blusa. Tô usando hoje. Saí antes que alguém respondesse. Atravessei o portão sem olhar para trás. E naquele momento, pela primeira vez em muitos anos, senti que o peso dos outros já não estava mais preso aos meus ombros. Eu não gritei. Não expus em rede social. Não fiz cena. Fiz justiça em silêncio. Porque a vingança mais certeira é aquela que não precisa explicar nada. Só acontece.
Se essa história te tocou, se em algum momento você sentiu que estava vivendo isso também, com sua família, no seu trabalho, nos seus círculos, então esse canal é para você. Aqui a gente conta histórias que libertam, que iluminam o que muitos escondem atrás de sorrisos educados. Se inscreva no canal, ative o sininho e curta esse vídeo. E agora me conta nos comentários. Você já viveu alguma situação parecida? Já se sentiu invisível onde mais deveria ser valorizado O espaço aqui é seguro, é nosso. É pra gente falar o que nunca tivemos coragem de dizer em voz alta. Obrigado por assistir até aqui. Que a sua história também vire um capítulo de libertação.